Fala pessoal, Aposta Tony aqui, vamos para mais um vídeo aqui muito sério. E este vídeo eu faço questão de reagir a ele, tá? É um vídeo do nosso amigo Osmanito. Uma vez ele colocou, vou pôr na íntegra aqui, tá? Podem ficar tranquilos. Mas eu vou fazer minhas considerações aqui sobre esse caso. Principalmente porque me falaram que essa irmã conseguiu ver demônios em cima do Salão do Reino. Já parou para pensar a gravidade deste fato? Já parou para pensar quantas coisas estranhas acontecem no meio das testemunhas de Jeová? Um fato muito interessante de se pensar é a questão das irmãs cada vez mais tendo que tomar remédios psiquiátricos. As irmãs que são, por exemplo, esposas de anciãos. As irmãs que estão tendo uma vida muito ocupada dentro dessa organização, não tendo tempo para sua família, não tendo tempo nem para si mesmo, né? Então, isso é algo preocupante. Olha, o negócio apagou aqui, é o demônio. E falando sobre o assunto, eu decidi fazer aqui, contar um pouco a minha preocupação. Primeiramente, o que eu posso passar para vocês é que os demônios, eles não gostam de ser humano. Deixa eu pegar um aqui para você ter uma ideia. Vou pegar um aqui. Por exemplo, esse personagem aqui que você conhece, né? E claro, na ficção, mas falando dele em si, dos demônios, são seres que não gostam do ser humano. Então eles viram o ser humano serem criados, eles viram os humanos serem produzidos, eles viram como o ser humano foi feito, todos os seus defeitos, todas as suas falhas. Viram sim o artesão Jeová criar toda essa estrutura. Então eles são seres muito antigos. Alguns chamam de deuses antigos. Outros chamam de inteligências antigas. E esses seres, eles costumam gostar de locais caóticos. Locais em que não há amor de verdade. Locais em que há ódio. Eles vibram nessa frequência. Então são seres que vibram na baixa vibração. Ambientes em que há amor, paz, eles odeiam. Eles odeiam, por exemplo, que uma música, por exemplo, clássica de Mozart, eles odeiam. Não é a vibração deles, né? E o que me preocupou nesse caso foi que essa irmã conseguiu ter a sensibilidade de enxergar esses seres em cima do Salão do Reino. Imagine, em cima do Salão do Reino. Que dizer de outros que em seu local onde mora consegue perceber, né? Então isso é preocupante, né? Então eu vim aqui explicar um pouquinho da história dos demônios. Eles odeiam o ser humano. Toda vez que eles são invocados, eles muitas vezes descem xingando mesmo. Xingando o ser humano, tá? Mostrando algum tipo de desprezo. Mas são vistos como seres inteligentes. Seres que de alguma forma, né, para alguns, podem beneficiar o ser humano. Para outros, pode ser uma grande armadilha. Pode ser que eles estejam manipulando a pessoa que está querendo ser ajudada por eles. Mas enfim, por que eu estou falando disso? Para vocês entenderem um pouquinho dos demônios, né? Eles não gostam de locais em que há amor de verdade. Vamos ouvir o relato da irmã aqui então, para entender melhor o que aconteceu e tirarmos nossas conclusões. Falar aqui um ponto muito interessante, que foi uma coisa que Deus revelou para mim quando eu estava no Salão do Reino. Eu estava recém-batizada, recém não, creio que tinha 1 ano, 2 anos, né?
de batizada como testemunha de Jeová, e a orientação é que eu chegasse sempre na hora da reunião. Por exemplo, a reunião é marcada para as 18 horas. Então, Ninguém, ninguém fugiu disso, né? Quando testemunha de Jeová, você teria que chegar no horário, tá? Se você começasse a chegar atrasado, você era repreendido, chamado a atenção. O que está acontecendo que você não está chegando no horário, né? O que está acontecendo? O que você está fazendo de errado, né? Tudo é assim. não deveria chegar exatamente às 18 horas, não deveria chegar antes. Só que eu tenho o costume, desde criancinha, de chegar sempre um pouco antes. E eu não perdi esse costume. Nesse dia, né, eu fui ao Salão do Reino, fui assistir ali a reunião e cheguei cerca de uns 15 minutos antes. Parei no portão, em frente ao Salão do Reino, e fiquei aguardando, olhando, né, para a rua. E de repente eu virei e olhei para trás, para dentro do Salão do Reino, né, que eu estava em frente, estava no muro, né, em frente ao Salão do Reino. E Deus, ele abriu os meus olhos, ele me fez ver aquele lugar cheio de demônios. Tinha demônio no teto, tinha demônio na frente do Salão do Reino, no portão, para tudo que é lado. E eles estavam com uma aparência horrível. Eu lembro que eu fiquei com muito medo. Eu quis correr, mas ao mesmo tempo eu fiquei congelada. Parecia uma estátua, não conseguia me mover. E eu olhando, né, aquelas coisas horríveis e com um medo muito grande, nesse dia eu fiquei extremamente assustada por causa da ação, né, e da presença ali daqueles demônios. Eram muitos demônios, pareciam urubus assim por cima no telhado, na frente, tudo que era lugar. Então Deus me mostrou ali não a escuridão da noite, né, que estava à noite, as luzes estavam apagadas, mas Deus, ele abriu os meus olhos para que eu visse mesmo as trevas. E eu... Você viu? Conseguiram perceber o relato dela, cheio de detalhes. Detalhes estes que não só essa irmã pôde presenciar. Você vai ver que vai aparecer daqui em diante mais pessoas relatando a mesma coisa. Pessoas que têm uma sensibilidade maior. Pessoas que têm um compromisso com a verdade. A pessoa quer se libertar. Ela vai enxergar. Ela vai conseguir ver. Mas a pessoa precisa querer. Essa irmã tomou passos muito importantes. Depois eu vou deixar o link aqui na transcrição completa para você assistir lá no canal dos Manito inteiro. Você vai ver que ela é uma irmã que passou por vários estudos. Ela começou a estudar, entender, confrontou os anciãos, né, posteriormente. E esse confronto exige preparo, né? Então uma irmã que estudou. Então ela se aprofundou. E quando o conhecimento você consegue obtê-lo de forma precisa em determinado assunto, você vê já as coisas diferentes. Então ela enxergou demônio para lá, para cá, no Salão do Reino, em cima, né? Você duvida de alguma coisa nesse sentido? Fica a pergunta para você, né? Por exemplo, no livro Aprenda do Grande Instrutor, a gente identifica ali 2 tipos de demônios por trás que está naquele livro. A gente fala sobre isso abertamente, tá? Outras coisas que acontecem, né? Irmãos que perdem tudo, irmãos que são prejudicados, tá? De alguma forma, há de se investigar, há de se questionar o que está acontecendo, né? E outra pergunta muito interessante para você mesmo fazer: se é a organização de Deus, por que está fechando as portas? Por que os salões do reino estão sendo vendidos para puteiro, sendo vendidos para outras religiões que eles tanto condenam? Porque as outras religiões, na visão das testemunhas de Jeová, eram religiões demoníacas, né? E por que estão sendo vendidas para essas religiões? Irmãos, sim, que tiveram problemas, histórias sinistras que aconteceram durante reuniões, durante estudos bíblicos. Daqui em diante vai começar a aparecer mais dessas histórias e vamos colocar aqui também. Vamos dar sequência. Eu vi as trevas ali no Salão do Reino. Eu vi aquele local totalmente tomado pelos demônios.
E Deus ainda foi além, ele ainda me mostrou mais. Nisso chegou um rapaz que estava desassociado. Como nós sabemos, as ex-testemunhas de Jeová, elas não podem cumprimentar, nem se aproximar das testemunhas de Jeová. E como eu estava ali no portão, então esse rapaz chegou e ficou lá do outro lado da rua. Um rapaz que estava desassociado, um irmão que estava, né, no caso, em fornicação, e por isso que ele foi desassociado, então ele nem se aproximou de mim, ficou do outro lado da rua. E quando eu olhei para ele, Deus me mostrou que a situação dele, né, vivendo uma vida de pecado, a situação dele, a situação espiritual dele ainda era melhor do que a minha, eu como testemunha de Jeová. Aí você pode pensar assim, não, mas não pode, a pessoa que está em pecado. Sim, irmãos, por quê? Deus ele me mostrou essa pessoa em pecado, ela estava afastada das práticas satânicas que são feitas no salão do reino. Então, por isso, ele estava em situação melhor do que a minha. Sim, aí que tá. Pode ser muito desafiador para uma testemunha de Jeová você contar para ela, né, que aquele ambiente é estranho. Eu vou relatar uma coisa aqui para vocês que aconteceu. Não vou citar nomes. Pessoa muito próxima a mim. E eu estava sentado no local com outras pessoas. E essa irmã já tem problemas, né? Problemas, precisa se medicar e tal. E ela pegou, nesse local em que estávamos com outras pessoas, ela pegou e levantou, passou por nós e falou, ó, tem que sair daqui porque eu vou assistir a reunião. Ela pegou mais uma criancinha, estava junto com ela, e passou por nós assim, com um ar horrível, né? Aquela face de dor, de sofrimento, pegou a criança, passou por nós assim, a criança meio que não queria ir, e foram em outro lugar, em outro ambiente, assistir a reunião, pelo celular. E quando a pessoa passou, eu olhei para as outras pessoas que estavam assim, todo mundo ficou assustado, porque sentiu o peso, a densidade, né? Então, igual a irmã falou aí, muitas vezes as práticas, né, que você está tendo, você não está sabendo do que é. Muitas vezes está achando que pode ser para Deus, que pode estar ligado a Jesus, mas será que está mesmo? Uma religião que já errou a data do Armagedon mais de 6 vezes. Certa vez eu assisti a um podcast, eu ainda vou achar esse podcast, eu vou pôr aqui para vocês. Eu não consegui porque são vários, do Bruxo Fagundes. O Bruxo Fagundes é um bruxo famoso, Fagundes Filho. Ele tem 2 livros. Os 2 livros deles se chamam, esqueci agora, dos demônios, Livro dos Demônios, é o nome do livro dele. Livro dos Demônios, Fagundes Filho, conhecido como Bruxo Fagundes. Ele já participou de alguns podcasts. Um deles me chamou atenção. E veja que ele é uma autoridade, porque ele é um ocultista que quando eu nasci, em 88, ele já tinha lançado um livro. Ele já estava para lançar um livro. A primeira versão do Livro dos Demônios, em que ele fala dos principais demônios, como se proteger desses demônios, como evitá-los e até combatê-los. Então ele fez a primeira versão, né, o primeiro livro, e depois, mais tarde, agora recentemente, acredito que foi em 2020, na pandemia, ele lançou a segunda versão atualizada desse livro. Ele inclusive esteve já no Jô Soares lá em 88 ou 91, salvo engano. E uma parte que ele falou agora nos podcasts mais recente, ele disse que há um demônio, eu não lembro qual deles que é o nome, que cria seitas, tá? Ele não citou quais, mas seitas tem várias, né? Que são consideradas seitas, só para você ficar ligado.
Então ele falou que um demônio cria seitas só para se divertir. Só para se divertir. Ver a pessoa ali, dar tudo dela em vão. Ver a pessoa ali sofrendo em vão. Ver a pessoa sendo feita de otário, debaixo do sol, em vão. Tá? São palavras de alguém experiente, né? Nessa espiritualidade, nesse contato com os demônios. Fica aí para você refletir. Estamos tentando fechar um elo aqui, né? Faz tempo. Eu sei que os ativistas morrem de medo de falar no assunto, mas eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Falarei sempre o que necessário, estudarei sempre o que for necessário e trarei para vocês aquilo que vocês precisam saber. Tá? Não estou dizendo que é a verdade absoluta, mas você corra atrás. Diante de tantas evidências, o que você pode concluir? Né? Fica a pergunta para você. Por quê? Porque tem a prática da rejeição do sacrifício de Cristo. As testemunhas de Jeová não fazem a ceia, elas fazem a celebração, né, ou comemoração da morte de Cristo. Então, elas oferecem o pão e o vinho, né, oram para que seja consagrado, né, para representar o corpo e o sangue do Senhor Jesus, só que elas não comem e nem bebem. Jesus falou que deveria comer e beber, senão não teria parte com ele, e essa pessoa não seria ressuscitada no último. Uma outra evidência muito bem levantada por essa irmã. É um local em que eles gostam de Jesus? Já parou para pensar? Ela está segurando aí, ó, uma campanha, né, que é entregue nas casas, para trazer as pessoas à comemoração da morte, o memorial, a reunião para as testemunhas de Jeová mais importante. Mas já há relatos aqui, como eu já disse em outras oportunidades, de pessoas que ficaram abismadas de ir numa cerimônia dessa e só ser falado de Jeová. Mais um alerta sobre o que estamos falando aqui. Tente fechar o quebra-cabeça por conta própria. Você acha que estamos aqui dando a nossa cara a tapa por besteira? Feche o quebra-cabeça. De tudo que estamos falando até agora aqui, vai fechando o teu quebra-cabeça. Fique esperto. Uma outra campanha mais recente, Jesus está todo barbado, igual um morador de rua. Aquela barba peluda sem fazer, igual um morador de rua. Isso demonstra amor pela imagem de Jesus, pelo que ele foi, pelo que ele representa. Tratá-lo dessa forma, como um morador de rua. E realmente é muito estranho essa celebração. As pessoas não podem participar como era feito. Tá? Eu fico alerta aí para você, testemunha de Jeová, você que está pensativo, analise. Dia. São palavras do Senhor Jesus. E a torre de vigia, ela contradiz claramente isso. Fazem essa celebração no dia 14 de Nisan, são passados os emblemas, né? E ninguém come nem bebe. Depois joga no lixo. Então, na verdade, é uma cerimônia de rejeição da morte de Cristo. Outra situação é o pacto do batismo, que ali é um pacto de rejeição à Trindade Celestial. As pessoas não são batizadas em nome do Pai, do Filho, nem do Espírito Santo. As testemunhas de Jeová não creem nem na existência do Espírito Santo. Dizem que o Espírito Santo é apenas a força ativa de Deus, o poder de Deus e mais nada. Jesus é um Deus menor, um mestre de obras de Deus. É como se fosse, em outras palavras, o garoto de recado de Deus. Então, uma pessoa, um ser criado completamente inferior. Então, não tem como existir trindade. Embora eu não acredite na trindade, eu pessoalmente não acredito, né? Por simples fato de que Jeová é muito diferente de Jesus, né? Então, só por isso eu não acredito. Mas ela está certa, né? As testemunhas de Jeová tratam Jesus como um pequeno anjo, né? Um anjinho, um Deus, que nem Deus, né, pode chamar ele, né, nas testemunhas de Jeová, apenas como alguém menor, tá? É mais um fato para você anotar, né? Se fala em cristianismo, a base do cristianismo é a adoração a Jesus.
manipularam o texto de Hebreus, lá 1 em diante, que fala que os anjos, né, devem adorar a Jesus nos escritos originais. No escrito da tradução do Novo Mundo está que os anjos devem prestar homenagem. Então eles alteraram, adulteraram a Bíblia. Basta você pesquisar. Ok? E outro ponto também é que alteraram fortemente João 1:1. Inclusive essa mesma irmã, você vai ver aí quando assistir por completo, ela questiona, né, os anciãos sobre a participação de Jonas Grieber, um médium espírita e um exorcista, um ex-padre exorcista. Ele fez uma parceria, sim, com a Watchtower para traduzir João 1:1, do jeito que a Watchtower quis, né, tirando a divindade de Jesus. Mas o ponto em questão estamos falando de demônios, estamos falando de ocultismo. E por que, fica a pergunta, por que contratar um médium espírita, um exorcista, ex-padre, para traduzir a Bíblia das Testemunhas de Jeová? Fica para você pensar. Há outras participações muito duvidosas. Por exemplo, já foi levantado aqui, em outros canais, a participação de um defensor das Testemunhas de Jeová que deu entrevista chamado Máximo Introvigne. Máximo Introvigne, professor de satanismo. Satanismo. E aí? Porque o Watchtower convidaria alguém para dar uma entrevista, para dar um depoimento em apoio às Testemunhas de Jeová, um professor de satanismo, com obras já publicadas sobre satanismo? Pare e pense. Por que tantas pessoas caindo dentro das Testemunhas de Jeová em depressão? Por que tantos casais sendo separados? Por que tantos jovens sendo prejudicados? Pare e pense. Que ambiente é esse? E o próprio Jeová, né, que elas dizem tanto crer, tanto pregar, não é mencionado na hora do batismo. Simplesmente as pessoas são imergidas, né, em água e pronto. Não são batizadas em nome de ninguém, essa é a realidade. Então, elas estão sendo batizadas o quê? É uma rejeição, não batismo, é uma rejeição, né, dessa trindade celestial, que é a pregação tipo da não existência dessa trindade. Outra questão é a questão da mensagem satânica que levam de porta em porta, que não é uma mensagem, não é pela inspiração de Deus, não é Até onde vai a globalidade do seu campo? Fica só no discurso? pela inspiração do Espírito Santo. E elas mesmas, né, na Sentinela de fevereiro de 2017, elas mesmas dizem que não tem Espírito Santo, não recebem revelação de Deus, ou seja, é algo particular. E quem... Pilantras e safados. Por muitos anos pertencia às Testemunhas de Jeová, mais precisamente 30 anos da minha vida. E sempre ouvi que o corpo governante era a voz de Deus na terra, que eles eram inspirados a dar os comunicados, as mudanças e as alterações. Inclusive, muitos não vão deixar eu mentir, que até para designar servo ministerial e ancião, era através do Espírito Santo, era feita uma oração e tudo mais, e aí tinha alguma resposta. Não sei aonde que caía essa resposta, só se for na bunda deles, de que aquele irmão estaria apto a ser designado para ancião, servo ministerial. Tá? Tanta coisa importante para ser orado e ter uma resposta, né? Então vai achar criança desaparecida, porra. Vai descobrir onde tá o criminoso lá, porra. Vai achar a cura para o câncer, merda. Aí eles oram pedindo uma coisa, né? Quem que esse irmão, servo ministerial, que não tem nem idade para ser ancião, né? Pega uns jovens de 20 anos lá, que não sabem nem limpar o pinguelo, né? Para ser ancião, para dar conselhos para os casais.
tanta coisa. Então se fosse verdade, para de ser idiota. Se isso aí fosse verdade, eles iam orar e Jeová ia dizer onde estava aquela criança desaparecida. Onde que estava aquela pessoa lá que tá foragido. E onde que está a cura para tal coisa. E por aí, e vai, tá? Tanta coisa importante, pra você ver que é tudo mentira. Já estudou, né, já pesquisou sobre a TNM, a tradução do Novo Mundo, que é a tradução adotada, né, pelas Testemunhas de Jeová, sabem que é algo satânico. Então, por que uma pessoa no mundo, uma pessoa que está cometendo erros, né, fornicação, etc. de coisas, ela ainda está melhor? Porque ela não está rejeitando o sacrifício de Cristo, ela não está rejeitando a Trindade Celestial e ela não está pregando uma mensagem satânica de porta em porta. Então, isso foi o que Deus me mostrou. Não sou eu que estou dizendo o que eu penso, mas foi Deus que abriu os meus olhos para que eu visse o mundo, né, espiritual, e Deus me mostrou isso. Então, nós precisamos... Muito bem, uma irmã muito inteligente e sensata. Porque se você está envolvido com coisa errada, a tua vida vai desandar. É lei. O testemunho de Jeová não enriquece, pô. Os irmãos tudo pobre. E os que conseguiram alguma riqueza ou herdaram, né? Ou foram desobedientes. Não seguiram a risca ali, né? Ou a cartilha deles. A gente consegue entender que é um sistema doentio, caótico, em que o amor de verdade não está ali, que há interesses. E lembra do que falamos? No começo desse vídeo? Tudo que um demônio gosta. Estar nesse lugar. Com essas características. Vamos estudar para poder não só refutar as testemunhas de Jeová, mas também alertá-las. E outra questão que eu sempre vi no Salão do Reino é que as mulheres são totalmente rejeitadas. Os irmãos até falam, né, que as mulheres só foram criadas por causa do homem. Ou seja, a mulher existe para poder satisfazer os homens. Olha que absurdo. Então é uma coisa completamente antibíblica. Sim, são machistas, tá? São machistas. É um sistema de machismo total. A irmã não pode fazer discurso, não pode fazer oração, não pode isso, não pode aquilo, só para limpar a privada, né, para macho, que eles falam assim, né? E a importância da mulher, o zelo que ela tem pelas coisas não serve, né? E outro ponto interessante que eu quero falar, até esqueci aqui agora, a questão das mulheres. Eu esqueci aqui, tá? Enfim, vamos lá. Tinha um ponto que eu ia falar. Machista, né? E precisa ser jogada por terra. Deus criou a mulher porque ele tinha um propósito de encher a terra, que é que vivessem seres humanos felizes, com saúde, que vivessem eternamente. Esse era o propósito. Tanto que a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, né? A mulher também foi feita pelas mãos de Deus, pelo poder de Deus. Deus modelou a mulher. Então, assim, é completamente diferente do que é ensinado no Salão do Reino. Então, é importante que as mulheres estudem, saibam realmente disso e não aceitem essa mensagem de que a mulher seria alguém inferior ao homem, alguém que só foi criado para poder servir aos homens. Isso é um absurdo muito grande. E se a gente vê no Salão do Reino, a quantidade de mulheres, até alguns homens também, mas a quantidade de mulheres que estão oprimidas, que estão em depressão, no Salão do Reino aqui mesmo, né, onde eu congregava até dezembro, tem mulher aqui que está até com síndrome do pânico, sabe, de tanta depressão, tanto problema que é causado, né, por essa seita. Então a gente tem que levar isso... Isso é mentira que ela está falando? Isso é mentira? O Salão do Reino sempre viu o Clube das Dopadas. Pode isso, tinha até nome. Clube das Dopadas. Quem tomava mais remédio? Quem tomava mais remédio? Ah, eu tomo esse remédio aqui, não posso falar o nome, né? Esse aqui, tarja preta aqui. Porra, tomo. Aí a outra lá, esse aí não faz nem efeito em mim. Esse pode. Jovenzinha já enchendo o caneco de remédio. Jovenzinhas aí antes dos 18, já tomando remédio, pra quê? Pra aguentar essa vida desgraçada.
né? Isso à frente, a gente tem que levar essa mensagem adiante para que as pessoas possam acordar e ver, né, que Deus é um Deus amoroso, Deus poderoso. Ele não criou a mulher para ser humilhada. É isso aí, pessoal. Parabéns à irmã que fez o conteúdo, tá? Gostei muito. E que sirva aí, né, para outros, ajudar outras pessoas. Compartilhe esse vídeo. Passa para frente aí, tá bom? Passa para frente para que possamos ajudar ainda mais pessoas. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.